Vamos aprovar no Conselho de Ministros a prestação social única. Já vai dar que falar nas próximas semanas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o David Diniz. Bem dizia Luís Montenegro quando anunciou a medida. O Governo entregou no Parlamento a nova prestação social única, juntando 13 apoios sociais não contributivos num só. Mas confirmando o prenúncio que geraria muita discussão, decidiu pedir a aprovação do Parlamento sem dizer a ninguém qual o seu valor, nem o seu impacto no número de pessoas que o recebem, hoje ou depois de a lei já estar em vigor. Pressionando, o Governo até pediu urgência à oposição com o argumento de que sem esta PSU, Prestação Social Única, Portugal perderá mais de 600 milhões de euros do famoso PRR, onde foi inscrita ainda por indicação do anterior governo socialista, liderado por António Costa. Hoje, neste Expresso da Manhã, converso com Ana Mendes Godinho, precisamente a Ministra do Trabalho, que esteve na origem da medida. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva! Obrigado por vir ao Expresso da Manhã. Obrigada, David, e obrigada por me dar a oportunidade também de falar desta medida em que acredito tanto na sua gênese e na forma como foi construída. Mas vamos começar exatamente por aí. A ideia desta prestação social única apareceu pela primeira vez em 2023. Foi ideia sua ou veio da Europa? Vamos fatiar as perguntas, não é? Para ir certo. Respondendo. Então isto foi uma iniciativa do governo português, à altura do governo do Partido Socialista, que resultou de uma avaliação que fizemos, nomeadamente no âmbito da construção da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e dos vários planos de ação anuais das agendas para combate à pobreza, em que identificámos que a multiplicidade de prestações sociais em Portugal, nomeadamente no subsistema de solidariedade, não é? Não contributivo. Não contributivo, exato. Estes são termos sempre um bocadinho esquisitos, mas quando as pessoas de alguma forma não contribuem, mas que há uma rede de proteção para garantir que... Sim, não descontam para isso, mas há uma rede mínima de proteção social que tem que ser garantida em situações aos mais frágeis. Quando as pessoas estão em situação mais frágil. E estamos a falar sempre das situações mais frágeis, dos mais frágeis. Havia, de alguma forma, este diagnóstico feito de que a multiplicidade de prestações dificultava a sua eficácia. E, aliás, assumi sempre como um grande princípio na governação que simplificar é garantir maior inclusão. E no âmbito da transformação que procuramos desencadear e levar a cabo, que aliás agora continua a ser concretizada no âmbito da segurança social, no âmbito de um grande objetivo de simplificação para promover uma maior inclusão e verdadeiramente eficácia do sistema de segurança social, aproximando as pessoas ao sistema para que o sistema também seja humano e seja perceptível. Dou-lhe outros exemplos de várias medidas que no âmbito deste grande programa, esse sim, reforma da segurança social, criámos, dou-lhe um exemplo concreto, da pensão na hora. Se lembra do tempo que demoravam as pensões? Ou o abono família automático. Pode ajudar alguém que esteja em estado de necessidade, precisa de apoio do Estado, a requerer ao Estado uma prestação, e estando tudo simplificado, é mais fácil também o Estado determinar a quais é que pode ter direito e em que circunstâncias. Hoje em dia tem 27 prestações sociais no sistema. Certo, são muitas. São muitas. Situações muito diferentes. E muitas sobrepõem-se umas às outras, o facto de se destinarem ao mesmo tipo de pessoas excluem a aplicação e, portanto, a pessoa às vezes acaba por não ter o seu risco coberto porque está ali no limiar e acaba por não ter a sua situação de vida realmente respondida. Certo. E, na altura, já agora contando toda a história, nós procurámos identificar áreas em que a segurança social podia ser simplificada para ser mais eficaz não só na sua aplicação, até na fiscalização. Quando tem 27 prestações que se sobrepõem, até a fiscalização é mais difícil muitas vezes e, portanto, quanto mais é transparente o sistema e mais fácil das pessoas acederem e mais fácil de compreender as regras, também é mais fácil de verificar se as regras estão a ser ou não cumpridas. Isto para lhe dizer, portanto, o grande objetivo foi de simplificação transversal. A par desta, dou-lhe outro exemplo.
o abono família automático que criámos para, se o sistema já sabe quando uma criança nasce, se os pais têm ou não rendimentos adequados, automaticamente é atribuído. E muitas outras simplificações que procuramos fazer, sempre com este objetivo, simplificar para maior inclusão e uma resposta mais eficaz do Estado Social. Mas perguntava-lhe eu, nessa altura foi identificado o problema pelo governo português, foi inscrito no famoso PRR, ainda em 2023, também imagino tenham sido identificados riscos políticos e sociais de uma medida desta natureza, porque estamos a falar de muita gente abrangida, mais de 150 mil pessoas. Eu diria que bastante mais do que 150 mil, porque se pensar nas várias prestações que estão aqui em cima da mesa, mas, dito isto, foi exatamente a complexidade desta reforma que decidimos em 2023, e na altura, aliás, chamando este nome da Prestação Social Única, que na altura decidi pedir à OCDE que nos ajudasse a fazer um diagnóstico isento, independente, objetivo, que nos permite não só uma avaliação do sistema tal qual está, mas também uma comparação com os vários países europeus, até para percebermos para onde é que podíamos caminhar. Na altura, aliás, a OCDE elogiou-nos muito por esta coragem e esta opção de criar esta prestação social única e quiseram, aliás, ser parceiros nesta avaliação porque consideraram que era uma avaliação que podia, aliás, depois beneficiar muitos outros países e ser replicável num contexto que todos temos de sistemas de segurança social desafiantes, que ao longo dos anos foram acumulando até prestações, muitas vezes, sem ter capacidade de, no momento, fazer uma avaliação global. Agora deixa-me perguntar-lhe, esse relatório da OCDE, que foi encomendado ainda no seu tempo enquanto ministra, só foi entregue já bastante mais tarde. Salvo erro, em setembro do ano passado foi publicado, já com Luís Montenegro como primeiro-ministro. Olhando para esse relatório, a proposta que o governo de Luís Montenegro entrega corresponde aos problemas identificados pela OCDE nesse estudo? Bem, antes de mais dizer que aconselho vivamente a que as pessoas leiam este relatório porque é um retrato muito interessante do ponto de vista de todo o sistema de segurança social e dos impactos do sistema de segurança social. Já agora só também dizer, fui eu que desencadeei, na altura fui falar com a OCDE, esta avaliação feita por parte da OCDE. Ainda em 2023 ainda tive 3 encontros com a OCDE para identificação do problema, para fazer aqui uma avaliação, um primeiro screening da situação e dizia-lhe, é muito interessante agora olhar para este relatório, apresentado em 2025, portanto dentro dos prazos que estavam previstos no cronograma que eu transmiti e passei na pasta de transição, que já ouvi dizer que não passei nada, é sempre bom recontar a história como ela foi, passei na pasta de transição, com o cronograma previsto desta medida, porque aliás... E cumpriu o cronograma, ou seja, o atraso de que se fala não é um atraso real. Já estamos habituados a dizer que a culpa é sempre dos outros, já acho que essa que é a reforma deste governo, é dizer que os outros fizeram mal. Mas é muito interessante olhar para o relatório e aconselho mesmo, porque é do ponto de vista de uma avaliação até de impacto das prestações sociais em Portugal, é muito interessante. O relatório identifica naturalmente a multiplicidade de prestações como uma condição que leva à falta de eficácia. Aliás, identifica que Portugal é dos países com uma taxa de eficácia destas prestações sociais do regime de solidariedade mais baixo na Europa, consegue baixar a taxa de pobreza em 2 pontos percentuais, enquanto na média da Europa consegue 6 pontos. Portanto, David leu bem o relatório e ainda bem que o leu. Tive que o ler para conversar e ainda bem consigo. que o leu. Não, porque é muito interessante e permite perceber porque é que esta prestação social única faz mesmo sentido porque e é necessária. O objetivo traçado pela OCDE, salvo erro, nesse estudo é preciso fazer esta reforma para poder aumentar a capacidade do Estado de entregar essas pessoas mais frágeis. E é aí que eu quero chegar, no sentido que tudo aquilo que a OCDE propõe, o Governo só aproveita a parte da simplificação. Porque tudo o resto vai em completa derrapagem quanto a OCDE propõe e, pior do que isso, diria, apresenta aqui soluções que eu acho que o que visam é quase dividir e fraturar o país. Dê-me 2 ou 3 exemplos disso. Dou-lhe o exemplo concreto deste trabalho forçado, obrigatório, criado a acompanhar esta prestação social única. Porque é que me parece que é completamente em contraciclo, nomeadamente com o que a OCDE propõe. A OCDE o que propõe é, número 1, a simplificação, naturalmente, das prestações e até propõe a forma como ela deve ser feita, com 3 modalidades, 4 hipóteses até de solução. Propõe que elas sejam mais robustas para conseguir verdadeiramente combater o risco de pobreza nas populações mais frágeis e mais pobres e propõe também, nomeadamente, que elas consigam ser mais indutoras do incentivo ao trabalho. O que é que isto significa na prática? Significa
modelá-las de forma a garantir que não é para a pessoa ganhar algum tipo de rendimento que perde completamente a prestação. Portanto, incentivando a que a pessoa até possa, de uma forma modular, acumular alguma prestação, até com rendimento de trabalho, precisamente para isto ser indutor da pessoa voltar a trabalhar. Foi, aliás, o que fizemos. Voltando a trabalhar, não perca direito a tudo e acaba com menos rendimento. Ora bem, eu dou-lhe um exemplo, não estando agora a falar diretamente da prestação social única, mas vou-lhe dar um exemplo de um efeito perverso que neste momento está a acontecer, por exemplo, com o abono de família. O Governo tem-se esquecido de atualizar os montantes dos escalões do abono de família. O que é que isto significa na prática? Significa que uma família em que ambos os pais ganhem o salário mínimo, neste momento tem um efeito perverso que praticamente já não recebe abono de família. Porquê? Porque não houve uma modulação dos escalões, como nós fizemos, aliás, deixámos isso garantido para garantir que uma família que tem rendimentos de trabalho não deixa de ter abono de família. E, portanto, isto é para dizer, as prestações sociais têm que ser inteligentes o suficiente para não criarem perversões no sistema a que levem a que, por exemplo, uma pessoa não lhe compense sequer ter algum rendimento de trabalho, porque então isso faz-lhe perder todo o resto do ponto de vista do sistema de proteção social. É só um exemplo que estou a dar do que aquilo que a OCDE diz, que o sistema deve ser inteligente no seu cruzamento para garantir a sua eficácia. Voltando atrás, quanto à questão do trabalho forçado obrigatório. Chamo-lhe trabalho forçado obrigatório porque o Governo chama-lhe trabalho social. Pronto, eu não sei o que é um trabalho social que não seja trabalho e, portanto, acho que neste caso é mesmo forçado porque obriga a prestação de até 20 horas por semana. O que se fizermos as contas, vamos mesmo chegar à conclusão que isto é trabalho abaixo do salário mínimo. E se é isto que nós queremos incentivar, então estamos a voltar mesmo a outros tempos, tal como a reforma laboral já nos está a tentar levar. Mas dito isto, só para dar esta nota, portanto, o que a OCDE propõe, e o que me parece que faz todo sentido, é criar mecanismos para, no fundo, permitir que haja um incentivo ao trabalho, um incentivo à formação, que não tenha efeito pernicioso da pessoa, depois no cômputo global, deixar de ter, do rendimento diminuir. E o que é que isto significa na prática? Significa na prática que, no fundo, é aperfeiçoar os mecanismos que hoje já existem. Hoje em dia já existem mecanismos de incentivo ao trabalho, de não recusa de prestação de trabalho, mas remunerado. E aí a grande diferença. Ou seja, este trabalho social, eu não sei o que, acho difícil chamar de trabalho social a uma atividade não paga, então isso é voluntariado. Então é um voluntariado obrigatório. Será disso que estamos aqui a falar? Um voluntariado forçado para... E eu acho que o problema é mesmo isso. É que esta proposta, tal como, aliás, o Primeiro-Ministro antecipou, era uma proposta para vir dividir o país e para vir fraturar o país entre os bonzinhos e os mauzinhos, tentando estigmatizar as pessoas. Aquilo que a OCDE vem dizer é, vamos lá, simplificar para maior eficácia de integração, de inclusão, de combate à pobreza. Aquilo que o Governo diz é, a reboque da simplificação, vamos estigmatizar, dividir e rachar o país para criar tensão. E eu acho que infelizmente, David, só dizer isto, infelizmente só tenho pena porque é uma prestação social única que teria tudo para não gerar discussão. Porque temos a OCDE a fazer uma avaliação independente, externa, muito objetiva, proposta dos valores, inclusivamente. E o Governo não aproveita esta mão beijada que lhe deixamos para criar uma verdadeira reforma estrutural no sistema de prestações não contributivas e, em vez disso, acicata os ânimos para criar tensões e clivagens entre as pessoas. Eu achava que já tínhamos aprendido todos com a eleição do Presidente António José Seguro, no sentido que as pessoas precisam de encontrar pontos de conciliação do país, não abrir feridas. Ana, temos pouco tempo, eu vou-lhe fazer 2 perguntas numa e lhe pedir alguma brevidade. O Governo decidiu não pôr na lei que entregou ao Parlamento os valores precisos desta prestação, o que tem sido muito criticado pela oposição. Ao mesmo tempo, o líder do Chega, André Ventura, veio colocar algumas condições para negociar com o Governo esta lei, não falando propriamente do valor, pede que se exclua o acesso a estas prestações por imigrantes, entre outras propostas. Eu queria lhe perguntar se tudo isto junto, o Partido Socialista devia negociar, entrar na negociação com o Governo para evitar
que esta prestação acabe a fragilizar mais os mais pobres do que aquilo que já está ou pode estar na proposta do governo. Nós corremos o risco seríssimo da OCDE vir no momento seguinte dizer que fizeram tudo ao contrário daquilo que estava, estão a agravar o sistema e a agravar o risco de pobreza em Portugal, quando, apesar de tudo, conseguimos alguns resultados positivos nos últimos anos. Nós, desde 2015, baixámos a taxa de risco de pobreza, passou de 19% para 15%, é das maiores descidas que há uma vez houve em Portugal. E se o valor da prestação não for suficientemente elevado? E não for modelada à forma também dos parâmetros. Os parâmetros são decisivos para que isto aconteça, e também os parâmetros para incentivo ao trabalho, que é isso que defendemos. Mas, tal como está a proposta, de facto, não cumpre os objetivos desta prestação social única que consta do PRR, que tem o estudo por trás da OCDE, basta lê-lo. Eu só aconselho, leiam. O governo não deve ter lido. Ou se leu, não houve partes que saltou e que recriou. Mas a proposta, tal como está, verdadeiramente não tem condições. Naturalmente, o Partido Socialista tem todo o interesse em que esta prestação social única seja criada com este objetivo de simplificação, de eficácia do sistema, até de melhor fiscalização, de uma forma transparente, mas com regras claras. Mas, naturalmente, nunca poderá aceitar esta lógica pidesca de um canal de denúncias, nunca poderá aceitar esta lógica do valor e os parâmetros serem remetidos para a portaria não sindicáveis pela Assembleia nem pelo Presidente da República. Portanto, é escamotear da capacidade democrática de avaliação um princípio essencial de uma prestação, que é a forma como ela os requisitos são parametrizados, e também, naturalmente, contra esta lógica deste voluntariado social, que eu acho que é mesmo, faz-me lembrar os tempos medievais, em que o suzerano impunha a prestação nos seus campos em troca de comida. E, portanto, acho que o governo tem mesmo que pôr a mão na consciência e pensar se quer unir o país ou quer fraturar. Eu acho que o país não precisa de fraturas, precisa mesmo de uma construção coletiva e um orgulho imenso por esta prestação social única poder ser um instrumento para isso, mas não para agravar. Não andemos para trás. É o meu apelo. É o meu apelo democrático, cívico, como cidadã. Não andemos para trás. O país precisa mesmo de encontrar soluções para andar para a frente e aprendamos com o passado. Aprendamos com a pensão única, com o abono de família automático, com a creche feliz. Não façamos um regresso ao passado inexplicável. Para si que nos acompanha, recorde que ontem, quarta-feira, foi o primeiro dia de Portugal da era de António José Seguro, com um importante discurso do Presidente e do seu convidado, o cronista do Expresso, Miguel Monjardim, na Ilha Terceira, junto à base das Lajes. O Vítor Matos esteve por lá e deixou-nos a reportagem no site do Expresso. Hoje, também, começa o Mundial de Futebol. Provavelmente o mais político da sua história. A tribuna tem os calendários e tudo mais, mas também um texto sobre como Donald Trump o tentará usar em seu proveito. Hoje termina assim, venham os jogos. Boa sorte, Portugal. Amanhã já regressa com este tema, o Paulo Baldaia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.